Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor. Estamos muito felizes hoje com mais um programa EBD na Web, lição de número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Duas palavras fortes, rebeldia, rejeição, e nós vamos ver aí que tem uma ação humana, uma reação divina, uma relação aí de causa e consequência, e ao longo do estudo bíblico, com certeza estaremos compreendendo como é que elas estavam relacionadas. Nós estamos felizes, vocês estão aí percebendo que hoje contamos com mais uma participação especial. Sabemos que esse é um pedido de muitos dos nossos espectadores, né? Por questões logísticas, nem sempre nós podemos estar fazendo o trabalho assim. Os irmãos observam que iniciamos um novo cenário esse trimestre e louvamos a Deus porque há uma grande equipe envolvida nesse trabalho. Sempre estou aqui ressaltando que é um trabalho de equipe e tudo que tem sido feito é para a glória de Deus e com a participação de muitos profissionais, deixando aqui, claro, registrado o nosso agradecimento ao Departamento de Comunicação e Mídia da nossa IADALP, na pessoa do pastor Dário José, e o nosso agradecimento ao pastor da igreja, pastor Roberto, que tem sido grande entusiasta deste trabalho e confiado em nossas vozes e mãos para fazê-lo. Estamos felizes hoje. Nem toda semana podemos contar com a participação destes grandes homens de Deus que convidamos, mas hoje, mais uma vez, nós estamos contando com a participação especial de um convidado e dessa vez o pastor Paulo Filho, vice-presidente da nossa convenção. Pastor Paulo, esteja à vontade para trazer as suas considerações iniciais. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, para mim é um motivo de muita alegria e de muito prazer poder contribuir neste momento tão importante da nossa igreja, da ministração da lição de número 6. Quero agradecer ao nosso evangelista e amigo, irmão Renato Torres, também ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, e que Deus abençoe a todos os ouvintes da EBD na web. Deus abençoe a todos. Bem, pastor, obrigado. Iniciemos com a nossa verdade prática. Ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Professor, esteja atento aos objetivos da lição para não fugir, de repente não emaranhar para alguma discussão. Nós sabemos que há sempre essa tendência, os irmãos trazem relatos, os irmãos trazem testemunhos pessoais. Isso não é proibido, claro, mas os objetivos são os eixos norteadores para os professores da EBD. Definir rebeldia, explicar em específico a rebeldia de Saul e caracterizar o tipo de liderança sem critérios deste primeiro rei de Israel são, então, os objetivos específicos da lição. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 17 ao 28. Eu gostaria que o pastor Paulo, com sua voz, pudesse aí trazer para nós a leitura bíblica em classe, pastor, e os professores estarão acompanhados em classe. Muito bem, a leitura bíblica em classe, conforme já informou o nosso evangelista e superintendente, está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, que vai do versículo 17 ao versículo 28. Assim está escrito na palavra de Deus. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes, voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo
ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe apegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Alguns versículos aqui nos chamam a atenção, principalmente o versículo 22, que é bem conhecido da igreja, é quase um dito popular, me permitam dizer assim, todos citam de cabeça que obedecer é melhor do que sacrificar e atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que nós vemos às vezes é até umas pessoas que, não compreendendo bem o versículo, mostram aqui que Deus não estava dando importância ao sacrifício, ao ato da adoração. Nós devemos ter cuidado porque o Senhor aqui não está desmerecendo o sacrifício em si, nem o ato, mas observando que o ato ele tem que vir equilibrado com a intenção. Ação e intenção são pesados pelo Senhor. Vamos observar no versículo 25 que aparentemente Saul está arrependido e diz: olha, vamos voltar, vamos adorar, mas esse ato aqui, ele não foi aceito por Deus através da repreensão de Samuel, pois o Senhor, conhecendo o coração, deve ter observado que aqui Saul queria executar o ato pelo ato, como que uma forma de remediar a repreensão. Ah, não, deixa eu fazer aqui um culto, uma adoração e acho que vou remediar. Que lição, pastor, nós podemos tirar dessa tentativa de remediação de Saul? Meu companheiro, irmão evangelista Renato, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele corrige, ele disciplina o filho a quem ama. E nós compreendemos nesse texto que há duas verdades que a palavra de Deus nos ensina. É a verdade do remorso e a verdade do verdadeiro arrependimento. No coração de Saul, nesse texto e contexto, parece nos deixar claro que havia remorso, bem conforme o Senhor falou, uma tentativa de remediar do imediatismo, não é? E não de aceitar a verdadeira correção, porque textos anteriores se observa que Samuel foi instrumento de Deus, por vezes, para disciplinar, para corrigir, para orientar. Em nenhum momento Saul se parece alguém que está disposto a esse arrependimento, e muito menos nesse contexto e nesse texto. Isso é bom prestar atenção, porque acho que até já falei aqui, em algum outro momento, que as pessoas às vezes confundem arrependimento com tristeza. E há aquele arrependimento, como o senhor disse, a diferença do arrependimento para o remorso,
que é aquela ideia de que, eu pequei, eu cometi um ato grave, as consequências que virão. E aí a pessoa ela não está arrependida, mas ela está apenas preocupada com o preço, a dificuldade da consequência que ela vai passar. E talvez Saul estava pensando nisso. Permita, está mais preocupada a pessoa com a sua imagem do que com o coração de Deus. E o verdadeiro arrependimento está sempre ligado e preocupado com o coração de Deus. Que é o caso de Davi, como nós vamos ver mais à frente. Segundamente, irmãos, queria chamar a atenção para o versículo 23, onde há aqui uma informação teológica interessante. Não é? Nós sabemos que para Deus não há escalas de pecado, não é? Todo pecado é pecado, mas aqui nós temos uma informação revelada, que ficou registrada no cânon e que traz para nós, com certeza, uma aplicação. A palavra-chave da lição aqui é o pecado de rebeldia. E o escritor diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a porfia é como o pecado de iniquidade e idolatria. É importante chamar a atenção que o escritor da lição comentarista explica o que é rebeldia. É resistência, é opor-se à autoridade, é obstinação em excesso, é alguém que quer ser do contra e faz isso de forma deliberada, espontânea, voluntária, não se submete. É uma insubmissão extrema. E nós sabemos que há castigo de Deus para o pecado de rebeldia, como os versículos que estão aparecendo aí no rodapé do vídeo, como nós sempre apresentamos, para facilitar a consulta e exposição do caro professor ao longo do ensinamento em classe. Por exemplo, Romanos, capítulo 10 e o versículo 21, nós temos aí um texto que traz uma aplicação veterotestamentária e é utilizada pelo apóstolo Paulo. Contra Israel, porém, diz quem? O Senhor. Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O povo de Israel se mostrava rebelde por não querer se adequar à vontade de Deus, muitas vezes buscando outros deuses para adorar, fugindo do centro da vontade do Senhor e não cumprindo aquilo que os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos declarava para o seu povo. Nós vemos que o povo de Israel era obstinado. Moisés pagou esse preço no deserto, tentando dirigir um povo que ele em um momento vai dizer para Deus, olha, esse povo é um povo obstinado, é um povo rebelde. E nós vamos observar que Deus, ele não tem complacência com a rebeldia, porque a rebeldia, ela mostra a insubmissão. E Deus não se agrada de pessoas que não reconhecem, obviamente, o seu poderio, a sua grandeza e a sua divindade. Então eu gostaria, pastor, que o senhor pudesse trazer para nós uma breve explicação. O que significa isso, dizer que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e nós sabemos que a feitiçaria também é algo muito grave. Meu amado companheiro e irmãos ouvintes e leitores da Palavra de Deus, distintos alunos da EBD, eu tive o cuidado de fazer uma pequena pesquisa e descobrimos o seguinte: embora o significado exato da palavra seja obscuro, feitiçaria, envolvia o uso de poderes sobrenaturais que endureciam corações contra a verdade. Quando o texto sagrado está dizendo em nossa lição que o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria, no versículo 23, esse texto está mostrando a capacidade desse pecado de rebelião, de insurreição, de levante, o quanto ele é danoso, o quanto ele é grave. Porque se nós observarmos a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 7, e o versículo de número 11, o texto sagrado nos diz que Faraó também chamou os sábios, os encantadores e os magos do Egito para fazerem também o mesmo com os seus encantamentos. Porque a base, pastor evangelista irmão Renato, a base da cultura religiosa egípcia era a magia, era o encantamento. Só que
Do outro lado, que era Moisés, que estava do lado de Deus e estava com Deus, não havia magia, havia verdade. Então, quando a verdade prevalece, a magia é desfeita. É por isso que a vara de Moisés tragou as varas dos encantadores, porque essa era a base da cultura religiosa egípcia. E essa base e esse conceito de feitiçaria na Bíblia tem o mesmo sentido de rebelião, que é endurecer, embaçar a visão daquele que tem diante de si uma oportunidade de obedecer àquele que está sobre ele. E a Bíblia vai nos mostrar vários exemplos. A palavra de Deus nos diz no livro de Êxodo, veja como é tão grave esse pecado de feitiçaria e qual a orientação de Deus para com o seu povo. Êxodo capítulo 22 e o verso de número 18, quando ele vai falar sobre acerca das leis, da imoralidade e da idolatria em Israel, ele diz: a feiticeira não deixarás viver. Ou seja, não é só a pessoa da feiticeira, mas o ato que ela produz. Então a feitiçaria era algo abominável diante do povo de Deus e diante do Deus de Israel. E a rebelião tem essa mesma proporção, porque tira o homem da verdade. Sim. Porque Deus é a verdade. E a palavra de Deus nos diz em Números, quero deixar mais esse texto, que talvez seja um texto, eu poderia dizer, clássico, não é? Para compreendermos essa doutrinação da rebelião, da insubmissão, que é Números capítulo 16, a rebelião de Corá, de Datã e Abirão. O que me chama a atenção, meditando na palavra de Deus, companheiro, irmão Renato, é que quando Moisés percebe essa rebelião, que é comparada ao pecado de feitiçaria, Moisés está dizendo no capítulo 16, o versículo 8 e 9, disse mais Moisés a Corá, aos filhos de Levi, porventura, pouco é para vós o que Deus, para que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor. Ou seja, Moisés está dizendo, vocês estão se levantando contra mim, contra Arão, mas vocês não estão nem se apercebendo, não estão dando nem conta do que Deus já fez na vida de vocês. E aí eu aprendo a lição, que a rebelião não se contenta nem com aquilo que Deus faz. Ora, o homem recebe de Deus uma graça, recebe de Deus um talento, uma vocação, nem isso ele aceita. Ele nunca está satisfeito. Ele não se conforma com isso e fica como querendo buscar o lugar do outro. Então, no reino de Deus, cada um tem um espaço, cada um é importante, cada um tem uma atividade. A um Deus tem dado um talento, a outros Deus dá 5 talentos, a outros Deus dá 10 talentos. E Deus dá conforme a sua soberania. Mas a rebelião, ela não aceita isso. E isso era muito perigoso e melindroso, porque estava se tratando da primeira figura de liderança monárquica, que com certeza ia servir de exemplo para as posteriores gerações. Então eu acredito que Deus tinha que tratar este caso, não vamos dizer que com tanta severidade, mas com um espírito didático, para que não fugisse do controle ou de forma do padrão que Deus estava imprimindo na nação de Israel, aquilo que ele queria para ela. Podemos também continuar refletindo sobre qual foi a transgressão, o erro, a falha de Saulo. O que levou ele a acumuladamente se tornar um rebelde? Porque ninguém dorme e acorda rebelde, né? Isso aí nós temos que deixar claro. São sentimentos que vão se acumulando, são atitudes que vai tornando a pessoa reprovável diante de Deus. No versículo 19 da leitura, a leitura bíblica em classe, irmão, ela responde
todos os questionamentos dessa lição. Então, é importante dissecar mesmo o texto, fazer uma exegese panorâmica, mas também se ater a detalhes para não deixar nada passar, porque tem muito ensinamento aqui. O versículo 19, nós vemos a essência do erro de Saul, quando Samuel pergunta: por que não destes ouvido à voz do Senhor? Antes foste ao despojo e fizeste mal, o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, não dá ouvido à voz do Senhor, é não obedecer a orientação que Deus tinha dado a ele através do profeta. O comentarista da lição vai deixar claro que Saul era uma pessoa que não cumpria a ordem divina e ele teve um acúmulo de erros. Juntamente com 200 mil homens de 11 tribos e outros 10 mil de Judá, ele lançou-se à batalha, ele não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. Então foi uma série de atitudes que ele foi acumulando que demonstram que ele era insubmisso. Deus não vai trazer um juízo severo sobre Saul por causa de uma atitude. Nós devemos estar bastante atentos. E você que está lendo a lição, que está lendo o texto bíblico, e os próprios alunos em classe poderão se perguntar, né, quando Deus vai dizer a ele que não era para ele deixar nada, era para destruir os amalequitas por completo, e Deus não queria que o povo tivesse acesso a tudo aquilo. No versículo 18, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. E nós vamos ver que Saul, ele fez ali um juízo prévio e um juízo de valor dele, querendo determinar, diante da voz e da ordem do Senhor, como ele poderia administrar de acordo com o seu bel prazer e com a sua vontade. Deus disse que era para fazer de uma forma, e ele administrou a voz e o mandado do Senhor, adaptando a ordenança divina ao querer dele, ao seu querer humano. Então, pastor Paulo pediria também sua contribuição para tentar esclarecer aos nossos queridos professores do EBD na Web, por que essa ordem divina de Saul ter que matar todos os amalequitas? Por que essa orientação de Deus? Irmão Renato, conforme nós aprendemos na palavra de Deus, havia uma ordem divina para que isso fosse realizado. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 15, que é o objeto do nosso texto, e o verso de número 2, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus está lembrado de um fato ocorrido, evidentemente, no passado. E qual foi esse fato que aconteceu, que mexeu com Deus? A palavra de Deus nos mostra no livro de Êxodo, no capítulo de número 17, você, meu amado irmão aluno que está nos acompanhando, pode abrir a sua Bíblia e ser alimentado pela palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 17, e o verso de número 8, está dito: então veio a Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, no deserto do Sinai. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e vai à peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. O que mostra o texto é que Amaleque, aproveitando a exaustão da caminhada do povo de Deus do Egito para Canaã, ele atacou o povo de Deus na retaguarda, pelas costas. E aí nós compreendemos que ele atacou os mais idosos, as mulheres, as crianças. O texto vai dizer aqueles que estavam afadigados, cansados, sobrecarregados da caminhada, de modo que foi um ataque covarde. E Deus não perdoou essa maldade de Amaleque. Sim. E disse em sua palavra, e disse através dos seus profetas: Amaleque precisa ser totalmente destruído.
Veja o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio. Abra sua Bíblia e veja Deuteronômio, capítulo de número 25. Palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 25. E os versículos 17 ao versículo 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda. Todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Amaleque nutria esse sentimento, não temer a Deus, rebeldia para com Deus. E atacou Israel pelas costas, covardemente, alcançando os cansados e afadigados. E o versículo 19, para terminar, diz: será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos, ou seja, descanso em lugar protegido, seguro, em redor da terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Saul se esqueceu disso. Saul não atentou e não preservou o seu coração para obedecer a Deus. Se o senhor perceber, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, e me parece que é o versículo 13 também, aqui está a chave para compreendermos a rejeição de Deus por este homem, que diz: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Qual foi o mandamento que o Senhor deu? Mate todos os amalequitas. Não esqueça disso, conforme está lá em Deuteronômio. Mas, como o Senhor disse no início da nossa palavra, no início da nossa programação, ele tentou remediar. Ele tentou fazer um ajuste naquilo que já era estabelecido por Deus, como decreto de Deus. Ele não honrou o mandamento do Senhor. E está dito em João, no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 14, sobre aquele que não guarda o mandamento do Senhor. E quem, pastor, são aqueles que guardam o mandamento do Senhor? Está dito no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Qual é a diferença de Saul e Davi? O nome Saul significa pedido a Deus, e o nome de Davi é amado de Deus. Por que Davi é amado de Deus? Porque Davi tinha o mandamento do Senhor, guardava o mandamento do Senhor, honrava o mandamento do Senhor, apesar da sua fraqueza, do seu pecado, mas era um homem que amava a Deus, não se justificava, mas reconhecia o seu pecado e dizia: só contra ti, Senhor, pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. E no arrependimento de Davi, foi ele alcançado pela graça de Deus. Mas na rejeição do mandamento de Deus, na vida de Saul, foi ele rejeitado pelo Senhor. Enquanto um foi amado, agraciado e perdoado, o outro foi rejeitado, porque também rejeitou os mandamentos do Senhor. Muito bom, pastor, muito bom as suas colocações. E nós vemos, irmãos, que Deus, ele não erra, não se atrapalha. O Senhor estava no controle da monarquia de Israel, que estava recém-instituída. E repito, a rebeldia, como nós estamos observando aqui, ela não foi um mero assunto pontual. E a exposição do pastor Paulo é riquíssima
porque nós vamos observar que havia uma promessa de Deus. Olhe, o povo vai se estabelecer numa terra, depois que tiver tudo organizado, tudo descansado, eu vou lançar um juízo sobre Amaleque. E nós vamos ver aqui Saul, um rei, um líder humano, tentando deturpar um divino decreto, né? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós nos debruçamos, vemos que tudo está concatenado, tudo está coadunado e o Senhor não perde o controle ao longo do tempo. Outra coisa interessantíssima acerca da personalidade de Saul como líder é que no versículo número 25 ele está chamando Samuel, o profeta que lhe traz o juízo de Deus, dizendo: olha, perdoa o meu pecado, vem comigo, vamos adorar o Senhor. Até no versículo 24 ele diz: olha, eu pequei, eu sou um atravessado, um precipitado, né? Em outras palavras ele diz: tenho traspassado o dito do Senhor. E nós olhamos aqui um Saul arrependido, mas nós vamos observar que Saul era rebelde. Foi rebelde a Deus em todo o tempo, inclusive demonstrando isso ao longo da atitude de Samuel em reafirmar o juízo de Deus, dizer: não, eu não vou voltar contigo porque o Senhor já rejeitou a ti, porque tu rejeitaste primeiro a ele. E aquele homem que há poucos segundos estava dizendo: olha, eu pequei, eu estou arrependido, vamos cultuar junto, vai se encher aqui com certeza de raiva, de ira, e vai tomar o profeta pela borda da capa e vai rasgar-lhe. Então, ele vai apenas mostrar que todo aquele ato inicial de arrependimento era um ato dissimulado, era um ato fantasiado e que, na verdade, ele era sim um insubmisso, porque, como o senhor disse, pastor, Davi, quando peca, e nós vamos estudar isso mais à frente, e recebe a repreensão do profeta Natã, ele não vai utilizar sua posição de rei em nenhum momento para intimidá-lo, mas vai dizer: realmente, eu reconheço que errei, e vai compor o Salmo 51, que é um salmo de confissão de pecado. E enquanto Saul usa aqui, até se torna até engraçado, porque ele era um rei, e nós vamos ver que ele se desequilibrou e vai tomar a capa do profeta e rasgar, e até isso, veja como o nosso Deus é didático, veja como o nosso Deus é um professor, vai usar o profeta para ensinar mais uma lição. Só olha, assim como tu fizesse esse ato de rasgar a minha capa, o Senhor também está rasgando o teu reino. Então, também quero deixar aqui uma citação do livro Orgulho Fatal, que está no subsídio dato pedagógico do escritor Richard Dort, que ele citando o caso de Satanás, que é um insubmisso e um rebelde, e por isso que Deus também rejeita veementemente esse pecado de rebeldia. Ele faz lembrar o pecado de Satanás, foi o pecado de orgulho, de alguém que se de forma insubmissa não se dobrou diante de Deus, e ele diz que Satanás decidiu que era melhor reinar no inferno do que servir no céu. Eu achei essa frase poética e muito bonita, e nós vamos observar que Saul, ele tinha tudo para dar certo, né? Pois se ele guardasse o mandamento do Senhor, seria o primeiro rei de Israel e com certeza ia deixar um legado, ia deixar com certeza um ensinamento padronizado. Olha, vamos ser como Saul, que foi o primeiro, mas infelizmente se tornou um exemplo de rejeição, porque não teve por suficiente já ser aquele que Deus confiou a primeira posição para reinar, não é? Quando o povo de Israel pediu, nós estudamos na lição passada, um rei, e olhou para Saul pelos seus atributos físicos, pelos seus atributos materiais, mas não prestou atenção de perguntar se aquele era realmente alguém que agradava a Deus, não é? Mas eu acho lindo, irmãos, repito, porque nós estamos estudando isso. Deus não perde o controle da história do tempo. No versículo 28, Samuel dá a palavra de juízo dizendo: o teu reino tem rasgado, mas também vem a promessa. E esse reino tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Então, essa situação que era aparentemente uma situação de desgaste e de perca, também foi um caminho de Deus para mostrar soluções, para mostrar que Ele está no controle de tudo. Nós estaremos estudando aqui na próxima semana, quando Davi vai ser ungido rei. Então, pastor Paulo, já se aproximando do fim desta lição que é riquíssima, qual é a aplicação disso tudo? Não é? Nós não vivemos em monarquias, nós não somos
reis, não somos pessoas que estamos lidando com guerras e tudo. E alguém pode se perguntar, como muita gente pergunta, e essas histórias do Antigo Testamento, essas lições são passadas, o que é que tem de atributo para a gente? Tem gente que já nem leu o Antigo Testamento, tem gente que já nem extrai lições, mas com certeza há uma lição aqui para nós. Eu gostaria aí, como sua última contribuição, dentre tantas que o senhor já deu para nós hoje, que aplicação nós podemos tirar acerca disso tudo? Meu companheiro Renato, evangelista da igreja, essa história, ela não é indolor. Ela traz as suas marcas de dores, né, de gemidos. E nós terminamos aqui hoje debaixo de uma reflexão muito solene, muito grave. O texto sagrado diz que não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Saul tinha tudo para dar certo, porque foi alcançado pelo favor de Deus. Foi consagrado por Deus e a Deus. Teve a oportunidade de fazer a coisa certa, mas infelizmente escolheu fazer a coisa errada. E Deus não é complacente com o erro, com o pecado, com a transgressão. Saul tem uma das consagrações mais bonitas da Bíblia. O texto sagrado diz que o Espírito do Senhor o transformou em outro homem. Mas Saul não deu o seu coração a Deus. Diferente da lição que vamos estudar na próxima semana, Davi, ele não arrendou o coração para Deus, mas o coração de Davi era totalmente do Senhor. E o texto vai dizer que quando ele pede para que Samuel vá com ele, no versículo 26, e Samuel diz, não vou porque o Senhor te rejeitou, eu aprendo uma lição aqui. O povo só nos honra enquanto somos honrados por Deus. A nossa honra não vem do povo, a nossa honra vem de Deus. E o povo reconhece aquilo que Deus fez em nossa vida. Se nós perdermos a honra de Deus, o temor de Deus, a graça de Deus, nós vamos perder, assim como ele perdeu a companhia de Samuel, nós vamos perder a graça do povo. Então, que Deus ajude o meu amado irmão aluno, o meu amado irmão professor e a nós que aqui estamos, que Deus nos guarde e nos preserve debaixo da sua graça, da sua palavra, porque uma coisa é ser homem de Deus, mas o homem de Deus não é Deus. Deus é quem faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. Mas o homem de Deus está debaixo de decretos de Deus. O fato de ser rei, o fato de ser uma liderança, não significa dizer que eu vou fazer aquilo que acho que devo fazer. Não, eu vou fazer aquilo que o mandamento do Senhor me orienta a fazer. Porque se eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos e por ele sou preservado e a minha vida será de honra. Até mesmo na morte será uma morte de honra, porque eu preservei o nome e o caráter de Deus. Que Deus guarde o meu irmão, outra vez digo, ouvinte, leitor, vá para a escola dominical, leve a sua família para a escola dominical, leve os seus filhos para a escola dominical e aprenda com essa lição, que o Deus que escolhe e o Deus que ama também é o Deus que rejeita. Ele escolhe porque é soberano e rejeita porque é soberano do mesmo jeito. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Finalizamos com o texto áureo retirado do versículo 23.
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A paz do Senhor.